Você sabe que a forma que nós temos para conversar com Deus é a oração. Agora, você sabia que há condições na palavra de Deus para que a nossa oração seja respondida? No programa de hoje, vamos aprender sobre 7 condições ensinadas na Bíblia para que nossa oração seja atendida. Seja bem-vindo. Está começando o seu Bíblia Fácil. Seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, numa nova temporada, aprendendo sobre os ensinos de Jesus. Para essa nova temporada, convidamos 10 amigos de vários estados brasileiros que têm estado conosco ao longo dessas semanas, aprendendo um pouquinho mais a palavra de Deus. E você é sempre o nosso convidado especial. Então, quero pedir a você que pegue sua Bíblia e participe mais uma vez desse estudo. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o que Jesus ensinou sobre a oração. E você vai se surpreender com certas orientações que a palavra de Deus tem para nós, para que a nossa oração seja eficaz. Então pegue sua Bíblia, a partir de agora vamos aprofundar-nos neste tema. Eu queria lembrar você que aos domingos à noite nós estamos também tendo esses mesmos temas nas igrejas adventistas. Então você está convidado a visitar uma igreja adventista perto da sua casa. Se você não sabe onde encontrar uma, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. Nesse site você vai localizar a igreja adventista mais perto da sua casa. E no domingo à noite, nós estamos tendo o mesmo tema que estudamos aqui na TV Novo Tempo. Então, você pode visitar as nossas igrejas, você será muito bem-vindo. E você que está nos assistindo, nós temos um presente também para você. Os mesmos assuntos que estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil, você pode receber em sua casa através de um guia que nós preparamos com muito carinho para você e sua família. Esse guia possui 18 temas, os mesmos que vamos estudar aqui no programa Bíblia Fácil, e você pode pedir para nós agora através do site novotempo.com/Bíblia Fácil. Se você quiser, você pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Ou se você preferir, você pode até mandar uma mensagem através do WhatsApp. O nosso número é 12 981001615. Mas quando enviar sua mensagem de WhatsApp, já coloque seu nome completo, seu CPF, um e-mail e todos os seus dados postais. Porque só assim nós poderemos fazer um cadastro teu aqui na TV e enviar para a sua casa esse guia de estudo. Lembrando que esse guia é um presente da Novo Tempo, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. E muito obrigado a você que é Anjo da Esperança e apoia o Ministério da Novo Tempo. Bom, vamos começar o estudo de hoje e nós temos um hábito muito saudável. A gente nunca começa a estudar a Bíblia sem antes o quê? Orar. Fazer uma oração. Então quero convidar vocês aqui no estúdio e você em casa para que nós oremos, buscando a bênção de Deus para o estudo de hoje. Pai querido, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nós queremos abrir o Teu livro santo e entender a Tua voz a nos falar. Por isso nos abençoa. E abençoa também cada amigo que está em casa, participando agora desse estudo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tome sua Bíblia e eu queria começar lendo com vocês um texto muito especial do Evangelho de São Lucas, porque nesse Evangelho vamos compreender um pouquinho mais a respeito do tema da oração. Chegamos ao nosso quinto tema, o que Jesus ensinou sobre a oração. Jesus era um homem de oração. Há várias palavras no Novo Testamento, nos Evangelhos, dizendo que Jesus subia ao monte e passava noites em oração. Jesus foi visto várias vezes orando. Numa dessas ocasiões, Jesus estava absorto orando ao Pai e os discípulos perceberam.
E quando Jesus estava orando sem perceber a presença deles, eles se apaixonaram pela forma como Jesus conversava com o Pai. Isso cativou-os. E diante dessa atitude de Cristo, de derramar sua alma a Deus em oração, eles se aproximaram de Cristo e fizeram um pedido muito especial, que aparece aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. Então, leia comigo Lucas 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que interessante. Eles viram Cristo orando, acharam muito interessante e queriam agora também compreender como funcionava, qual era a dinâmica da oração. E eles fazem um pedido: nos ensina a orar. E eles haviam também ouvido que João Batista havia ensinado os discípulos dele a orar também. E então Jesus ensina para eles aquilo que nós chamamos de oração modelo, também conhecida como oração do Pai Nosso, ou oração dominical, que quer dizer do Senhor. E aqui em Lucas capítulo 11, a partir do verso 2 até o 4, nós temos então a oração que Jesus ensinou. Aqui está de uma forma mais sucinta. Jesus disse assim: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Lucas registra a forma sucinta da oração, mas se você for para Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, ali você tem a oração completa do Pai Nosso, que nós todos conhecemos de cor, não é certo? Esta oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Por que é modelo? Porque ela contém todos os elementos que cada oração deve conter. Ela começa exaltando o nome de Deus, ou aclamando, ou solicitando a Ele, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois a oração, ela começa a apresentar o desejo de que o reino de Deus seja estabelecido. Venha o teu reino. E que a vontade de Deus também seja feita entre os homens. Depois a oração nos ensina a apresentar a Deus nossas necessidades cotidianas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Agora você percebe que é para dar o pão hoje e não o pão do mês inteiro? Jesus ensinou nesta oração a dependência diária. O pão de hoje nos dá. O de amanhã ele também vai dar, mas o seu pão para cada dia. E aí entra um elemento que tem a ver com a coletividade, com o bem-estar com o próximo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Depois, uma oração por livramento: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E termina a oração dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Cristo ensinou esta oração modelo. E esta oração tem os parâmetros que nós precisamos usar em toda oração que nós fazemos. Há muitas pessoas que têm dúvidas com relação à oração e se perguntam, né, o que é orar, como orar? Bom, uma das melhores definições que eu conheço diz que orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. É você contar para Ele tudo o que aconteceu, tudo que você está sentindo, tudo que você pensa, os seus dramas, as suas vitórias, os seus fracassos. Deus não é um pai neurótico que sempre quer boas notícias dos filhos. Ele quer conhecer a realidade de cada um. Deus quer estar perto para poder auxiliar e ajudar. E quando você ora, não é porque você está informando a Deus de coisas que Ele não sabe, porque Ele é onisciente, mas quando você conta para Deus tudo o que se passou na sua vida, você aprende a ter mais dependência dEle. Você se aproxima mais dEle. Isso é entreter comunhão. A oração, ela tem que ser uma conversa amigável com Deus. E não existe local ou tempo impróprios para a oração. Em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode levar sua mente a Deus e começar a falar com Ele. Agora, existe um detalhe interessante que a palavra de Deus nos ensina. Não existe apenas um tipo de oração. E no Sermão do Monte, Jesus falou de um tipo específico. Jesus orou com os discípulos, e quando você ora com um grupo de amigos, como nós oramos aqui, para começar todo o programa,
Isso é uma oração coletiva. Mas no Sermão do Monte, Jesus ensinou um outro tipo de oração. Olha o que ele disse nos versículos 5 e 6 de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Jesus diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, além da oração coletiva, também chamada de oração pública, Jesus nos motivou à oração secreta. O que é essa oração secreta? É você se aproximar de Deus e conversar com Ele e contar coisas que talvez você não teria coragem de contar para nenhuma outra pessoa. É você partilhar os segredos mais íntimos da alma. É você derramar o seu coração perante Ele como alguém que te ama, que quer o seu bem. Então, a oração é uma ferramenta que Deus deixou para nós entretermos comunhão com o Pai. E todos nós devemos lançar mão desta ferramenta. Luiz Farina? Pastor, eu queria uma pergunta sobre nessa questão de oração, quando a gente está falando com Cristo. Eu observo, uma coisa que eu nunca me senti bem foi falar de um problema pessoal para um pastor, por exemplo. Eu gostaria de saber se há necessidade da gente ter que abrir algo pessoal para uma pessoa, para um pastor da igreja, no caso, que frequenta, ou se eu posso entrar em oração com intimidade com Cristo e expressar para Ele mesmo, verdadeiramente. Porque eu acredito assim, que Jesus é o suficiente, não que a gente não necessite frequentar uma igreja e ter conhecimento da palavra de Cristo. Mas eu acredito que o lado pessoal, se fosse evitado por todos os seres humanos, teria muito menos problema. Eu acredito que quanto mais as pessoas se expressam e abrem sua vida pessoal para terceiros e não para Cristo, elas acabam aumentando o problema, porque nem sempre as pessoas são sérias, são verdadeiras, né? Então, não sei se eu estou correto nesse ponto. Eu acho que são dois aspectos interessantes que devemos cuidar. Primeiro, se você está perguntando se eu devo buscar um líder religioso, um pastor, para confessar meus pecados na busca do perdão, a Bíblia contraria essa ideia. Não é essa ideia que a Bíblia apresenta. E hoje nós vamos aprender sobre, de fato, como se alcança o perdão. Então, o perdão, ele é dado através de Jesus Cristo. Nenhum ser humano tem esse poder de perdoar você. Na semana que vem, nós vamos ter um tema só sobre o perdão. E vamos ver com mais detalhes o que a Bíblia ensina sobre como Deus perdoa. Agora, se você busca um líder religioso no anseio de aconselhamento, de abrir o seu coração, porque você conversar, você dialogar, isso é um tipo de catarse. Isso alivia também, às vezes, a dor que nós carregamos. Então, não há nenhum problema com isso. O que a gente não pode esperar é que haja um ser humano que tenha um poder sobrenatural de oferecer um perdão que eu estou buscando. Agora, se você está buscando alguém como um amigo para abrir o seu coração, isso tudo é um processo psicológico que pode ajudar na cura. Então, não há nenhum problema. Então, são duas coisas que a gente deve separar, ok? Está claro que a oração, ela deve ser uma prática de todo cristão, e você tem oração pública ou coletiva, e deve ter a oração particular, que é o seu momento reservado com Deus. Jean. Pastor, uma dúvida. Eu acho que isso permanece na cabeça de muita gente. Qual a diferença de oração, reza e clamor? Eu acho que o clamor, ele se encaixa dentro da oração. Então, quando eu estou orando, eu posso apresentar a Deus um clamor. E geralmente o clamor, ele tem a ver com a busca de uma solução de problema. Davi vai usar muito essa expressão, né? Clamei o Senhor no tempo da angústia e Ele me ouviu. Então, parece que nos tempos mais estressantes, existem clamores dentro de uma oração. Agora, a prece é um sinônimo. A gente usa a expressão prece também para a oração. O que a gente deve fazer uma diferença é que a Bíblia nos ensina apenas orar a Deus. Isso é o que tem que ficar claro em nossa mente.
A Bíblia não ensina você a orar para nenhum outro ser a não ser Deus. E deixa eu falar com você que está nos assistindo. Pode ser que eu esteja me dirigindo agora aos nossos amigos católicos. Existe a prática de se buscar um santo para que ele interceda por alguma causa. E até vários santos são nomeados como santos solucionadores de problemas, de causas impossíveis, disso, daquilo. Deixa eu dizer para você uma coisa com todo o carinho que você merece. Isso não é bíblico. A Bíblia não ensina você a buscar nenhum outro ser a não ser Deus em oração. Mas, pastor, e o que dizer de Paulo, Pedro e um outro santo, de Virgem Maria, desses personagens? Eu acredito, sinceramente, que essas pessoas eram santas. E eu acredito que elas estão descansando, aguardando a volta de Jesus, quando então elas ressuscitarão. Mas a palavra de Deus não dá nenhuma pista de que eles já estejam nos céus. E se eles não estão nos céus, se eles não estão vivos, eles não podem fazer nada por você. Deus, em seu plano, Ele não colocou nenhum ser humano como mediador. É por isso que a palavra de Deus é clara. E João, quando escreveu sua segunda epístola, lá no capítulo 2, verso 1, ele disse claramente: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia só ensina que há um ser junto ao Pai, que é o nosso mediador, e esse é Jesus Cristo. Então a Bíblia não aprova qualquer tipo de reza, prece a qualquer outro ser humano que já pisou nessa terra, a não ser o próprio Deus. Talvez isso não seja fácil para você compreender, mas eu queria desafiar você a buscar nesse livro. E quando te ensinarem diferente, quando te ensinarem a respeito da mediação de santos, ou de você buscar numa reza uma outra pessoa que não seja Deus, faça uma pergunta infantil. Aonde está na Bíblia essa orientação? Aonde a Bíblia me orienta a buscar esta pessoa como intercessora? E você vai perceber que não existe na Bíblia um aval para tal ação. Então, o que nós aprendemos da Bíblia é que nós devemos buscar a Deus em oração através de Jesus Cristo. Então, acho que essa é uma explicação, Jean, que precisamos que todos recebam, porque de fato é uma dúvida que paira na mente de muitas pessoas. Tatiele? Pastor, muitas pessoas falam assim, se eu orar em voz alta, contando algo para Deus pessoal ou pedindo algo, Satanás tem o poder de ouvir ali os demônios e de repente roubar esse tipo de petição com o Senhor. Então muitas pessoas acabam orando em silêncio, né? Muitas pessoas também não têm nem força de orar, né? Que é falado na palavra gemidos inexprimíveis. Então o Senhor também recebe essa oração em silêncio, ou não? Deus ele não só ouve nossas orações, como Ele lê cada pensamento. Então nós temos que entender que Deus sabe o que se passa no coração. O diabo não lê pensamento. O diabo não pode saber o que você está pensando. O diabo pode ouvir o que você fala. Agora, nós não devemos temer uma oração em voz alta, porque nós não estamos orando para o diabo. E pouco importa se ele está ouvindo ou não. Nós temos um Deus que está do nosso lado. Então não devemos nos preocupar com ele. O diabo deve ser uma preocupação quando a gente está muito amigo dele, fazendo coisas que agradam a ele, coisas que ele gosta, cedendo suas tentações, andando nos trilhos dele. Aí tem que ser temido. Agora, quando nós estamos conversando com Deus, nós devemos estar tranquilos de que o nosso Criador, que tanto nos ama, nos protege, Ele vai cuidar de todos nós. E eu não devo temer orar em voz alta simplesmente pelo fato que o diabo está ouvindo. Então, a nossa oração é exclusiva para Deus e eu devo permitir que Deus, de fato, faça ali o milagre que eu tanto espero e responda a minha oração. Ok? Vamos então mais um ponto do nosso estudo. Nós iremos aprender hoje que existe uma promessa maravilhosa de Jesus com respeito à oração. Olha o que disse Jesus em Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o que vai acontecer? Recebereis. Você não acha que essa é uma promessa maravilhosa que Jesus faz para todos nós? Tudo quanto pedirdes, qualquer coisa que você pedir, é isso que nós vamos entender. Mas, pastor, por que então às vezes eu peço alguma coisa e Deus não me atende?
É porque existem condições a serem preenchidas para que esta oração seja atendida. E é a própria palavra, é o próprio Senhor Jesus que vai apresentar para nós quais são as condições para que toda oração seja respondida. Você já pensou que segredo maravilhoso? Conhecer a condição para que toda oração seja atendida? Então eu queria passar com vocês então 7 condições para que a nossa oração seja respondida. Vamos à primeira delas? Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. É o próprio Jesus quem diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. O que nós apreendemos desse texto? Que a primeira condição é você pedir, buscar, bater, é você ter o desejo de algo realmente. Às vezes nós oramos e pedimos uma coisa que de fato a gente nem quer de fato. Às vezes uma oração mecânica e a gente fala de algo que a gente nem quer muito, mas está apresentando porque às vezes a oração ela é mecânica. Então o primeiro ponto é, se você quer ter oração respondida, você tem que buscar com toda a intensidade. Jesus usou aqui 3 verbos interessantes. Você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater. Ou seja, você tem que ter o desejo realmente que esta coisa aconteça. E por certo, todos nós aqui temos coisas que nós queremos que muito aconteça. Então, esta é a primeira condição. Você tem que, de fato, desejar algo. E quando você quiser isto, então você tem que apresentar isso para Deus. Porque só Deus pode responder para você. Essa é a primeira condição. Se você não deseja genuinamente alguma coisa, isso não vai ser atendido. Quais são as outras 6 condições? Nós iremos para o intervalo. E quando voltarmos, vamos dar sequência e aprender essas 7 condições que a Bíblia ensina para que toda oração seja respondida. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o que Jesus ensinou sobre a oração. Se você quiser um guia impresso dessa palestra, do estudo de hoje, bem como todos os temas que aqui estamos abordando, você pode então ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, você pode acessar agora a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai encontrar essa imagem, clica nela, vai abrir um formulário, você põe ali os seus dados postais e envia para nós. Nós vamos fazer um cadastro teu aqui na Novo Tempo, na Escola Bíblica, e num prazo de 15 a 20 dias, esse guia de estudo vai estar chegando em sua casa. Se você quiser também agora, você pode pegar o seu celular e mandar um WhatsApp para nós da Escola Bíblica. Anota aí o nosso número, 12 98100 1615. Mas quando você enviar esse WhatsApp, você já põe o seu nome, seu CPF, um e-mail válido e todos os seus dados postais, como rua, número, bairro, cidade, CEP, coloca tudo, porque isso vai facilitar o nosso cadastro teu aqui na Escola Bíblica. E nós vamos enviar então esse guia de estudo para a sua casa. É um presente da Novo Tempo para você, e eu lembro sempre aqui no programa que é graças ao apoio dos Anjos da Esperança. E obrigado a você que é um anjo e apoia esse ministério. Terminamos o primeiro bloco falando sobre 7 condições para que toda oração seja respondida. Vimos a primeira, é o desejo que nós devemos ter de fato por algo. Então, nós temos que ansiar de fato alguma coisa. Agora, quais são as outras condições apresentadas pelo próprio Cristo para que a oração seja respondida? Segunda delas, Marcos 11, 24. Jesus diz assim: Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Olhando para Marcos 11, 24, eu pergunto, qual é a condição aí para que a minha oração seja atendida? Crer. Você tem que crer. Então eu tenho que pedir e eu tenho que acreditar que Deus pode responder a minha oração.
Eu tenho que crer. Crer é o quê? É ter fé, é acreditar. E crer ou fé é diferente de presunção. Eu não posso ter a presunção. Eu devo crer, como uma criança acredita no seu pai, com toda a inocência dela. Eu devo acreditar que Deus tem o poder de atender e fazer o milagre que eu estou pedindo. Se eu não crer, a oração não será respondida. Essa é a segunda condição. Assim, existem algumas denominações religiosas que falam assim, mas você tem que ir para o monte, você tem que jejuar. Se você não fizer o jejum, a oração não vai ser aceita. Você não é digna nem de estar pedindo oração. Às vezes você está passando alguma fase difícil da sua vida, você está em pecado, você está afastado e as pessoas te julgam assim. Sua oração não vai ser aceita, não vai ser ouvida. Então, você tem que orar, você tem que ir para o monte, você tem que fazer jejum. Como que... De fato, existem pessoas que têm a prática de ir para o monte orar. Alguma coisa errada com isso? Nenhuma. O ir ao monte é simplesmente a ideia de estar em um local solitário, um local sossegado, para você estar na presença de Deus. Jesus tinha o hábito de subir os montes para orar. O Monte das Oliveiras era um local frequentado por Jesus. O Jardim do Getsêmani, ele está ali ao pé do Monte das Oliveiras. Era um local onde Jesus gostava de estar. Por que Jesus ia para o monte? Porque era um local onde não haviam pessoas, geralmente. Então ele buscava um local solitário. E de fato essa é uma expressão do Evangelho. Jesus buscava locais solitários para estar em oração. Nenhum problema com buscar um monte para se orar, um local solitário para você estar com Deus. Nenhum problema com o jejum. Ele deve ser uma prática, a Bíblia nos aconselha a nós jejuarmos. Agora, por que você jejua? Sempre devemos jejuar para um objetivo específico. Você vai ter um exemplo muito claro de jejum no ministério de Cristo. Você lembra que ele foi para o deserto? E quantos dias ele jejuou lá? 40 dias. E por que ele jejuou? Porque ele tinha que passar pela tentação, que ele passou e ele venceu, as 3 tentações, e ele estava se preparando para dar início ao seu ministério. Então, aquele jejum teve um objetivo específico. Depois você vai encontrar Jesus passando uma noite em oração antes de chamar e escolher os 12. Então, aquela noite em oração teve um propósito específico, chamar 12 para estar com ele. Então, o jejum também, ele deve ter um motivo específico. Eu devo jejuar por alguma bênção especial que eu estou buscando do Senhor. Agora, não quer dizer que eu orar em qualquer outro ambiente terá menos efeito do que orar no monte. Então, a oração ela não tem local impróprio para ela. Mas é importante, de fato, a prática do jejum também, e a palavra nos aconselha isso. Ok? Um outro detalhe, então, que nós precisamos aprender. Primeiro, nós temos que ter o desejo de receber e crer que vamos receber. E qual é a terceira condição? Jesus disse em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será? O que vocês quiserem, vocês vão pedir e vai ser feito. Mas qual é a terceira condição aqui nesse verso? Que as palavras de Cristo, elas permaneçam em nós e que nós permaneçamos nas palavras dele. Aí eu pergunto, o que é permanecer na palavra de Cristo? É você viver à luz do Evangelho que você tem. É você praticar tudo o que você conhece do Evangelho. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Você sabe que mentir é pecado, enganar é pecado. E você, através do seu trabalho, na escola, você constantemente está enganando as pessoas, está mentindo para as pessoas, está trapaceando. Você sabe que você está numa prática pecaminosa. Então Deus não vai ouvir a tua oração, porque a palavra de Cristo que você sabe que você deveria cumprir, você não está cumprindo. Então a palavra de Deus não permanece em você. De fato, existe um verso na palavra de Deus, lá em Provérbios, né? Que diz assim, aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável.
Então, quem desvia o ouvido de ouvir a lei? Então, por exemplo, a lei diz lá, não terás outros deuses diante de mim. E você tem outros deuses que não Deus verdadeiro. A lei diz lá, honra teu pai e tua mãe. E você trata o seu pai e sua mãe com indelicadeza, com falta de respeito. A sua oração não vai ser atendida. Porque Jesus disse que as palavras dele têm que permanecer em nós. E Provérbios ensina que se eu desvio o meu ouvido da lei, até a minha oração se torna abominável. Então, esta é a terceira condição. Aquilo que eu conheço, não é o que eu desconheço. O que eu desconheço, Deus vai levar em conta. Deus não vai me cobrar isso. Mas o que eu conheço, eu devo estar praticando. Qual foi a quarta condição que Jesus apresentou? Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E interessante que ele começa dizendo, e quando estiverdes orando, o tema aqui é a oração. Então, se eu estou orando a Deus e pedindo alguma coisa, mas alguém me ofendeu e eu não dei o perdão, não espere que Deus também perdoe você. Não é esse que aparece na oração modelo também? Lá diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, quem não está disposto a dar o perdão, não espere obter o perdão de Deus. Isso é algo maravilhoso, porque nós entendemos que com isso eu devo perdoar todos os que me ofendem. E você sabe que o perdão é terapêutico. Quem não está disposto a perdoar, ele pode ou ele está comendo um veneno esperando que o outro morra. Nós vamos ver na semana que vem sobre o tema do perdão e vamos entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Mas uma das condições para que a minha oração seja atendida é eu tenho que perdoar as pessoas que me ofendem. Então, o cristão não pode ter mágoa de ninguém. Ele tem que estar disposto a perdoar qualquer ofensa que alguém fez contra ele. Porque se ele não fizer assim, ele não pode esperar também que Deus o perdoe. Qual é então a quinta condição? Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Qual é a condição apresentada por Jesus aqui nesse verso? A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a vontade humana. Jesus estava aqui momentos antes do Calvário. E ele estava ali no jardim do Getsemane orando. Ele sabia que logo Judas chegaria para traí-lo. E ele fez uma oração. Senhor, é possível que eu não beba desse cálice que se referia à morte, à crucifixão? É possível? Se for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Então, uma condição que nós aprendemos aqui é toda oração que eu faça, eu devo sempre dizer assim, seja feita a tua vontade. Eu estou pedindo isto, mas seja feita a tua vontade. Esta é uma condição. E quando eu permito que a vontade de Deus se faça na minha vida, tudo que for bom, Ele vai me atender. Sexta condição, quem ensina agora é Paulo, Colossenses 4, verso 2. Paulo diz assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverar. Eu conheço pessoas que tiveram suas orações atendidas depois de 35 anos orando. Viram a oração ser atendida depois de 35 anos de oração. Às vezes você quer uma coisa e ora uma semana por ela. Aí você já desiste. Perseverar em oração é orar até que Deus te responda. E Jesus contou até uma parábola sobre isso, né? Lembra de alguém que ficava importunando o juiz? Julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz dizia, eu não tenho tempo para julgar a sua causa, mas a mulher insistia. E a mulher perseverou tanto que o juiz, para se ver livre dela, julgou o caso dela.
Ou seja, ela importunava o homem, o juiz. É isso que Jesus está nos ensinando. Perseverar na oração quer dizer isso. Você importunar, dizendo, eu quero isso, eu quero e na minha visão é uma coisa boa. Então, se dentro daquilo que a Bíblia orienta, não tem nenhum problema com esse pedido, se é uma coisa boa, se você tem consciência disso, você pode importunar a Deus em oração. Aí você tem que perseverar, tem que insistir com Deus. Se você desiste e não persevera, Deus vai saber que você de fato não queria aquela bênção. Leônidas? A minha pergunta é a seguinte: a oração, ela tem por regra, deve ser breve, pode ser prolongada? Tem uma regra pré-estabelecida na Bíblia que ela deva ser feita em pé ou de joelhos? E com relação a pedir e a buscar da parte de Deus, como fala que nós não devemos usar de repetidas palavras quando se trata de buscar, nós podemos então todos os dias orar pedindo a mesma coisa para Deus e aguardar a sua resposta? Ok. Sobre a questão de repetir a mesma coisa, quando Jesus em Mateus capítulo 6 diz que nós não deveríamos orar como os ímpios, né, ou como os fariseus, com suas vãs repetições, essas vãs repetições é uma referência a certas orações que eles haviam criado, que eram repetições de mesmas frases. Veja, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Não quer dizer que você vai orar o Pai Nosso todos os dias. É um modelo para você. E se é um modelo, eu tenho que me ater aos elementos que ela contém para seguir esses elementos. Então, se eu tenho um tipo de oração que é uma repetição mecânica, é isso que eu tenho que evitar, que Jesus está me advertindo. Agora, se eu tenho que perseverar na oração, é lógico que cada dia eu vou apresentar a Deus o mesmo pedido, porque eu estou perseverando. Com relação ao tempo da oração, há lugar para todos os tempos de oração. Se eu estou num grupo de oração, dentro de um culto, onde a oração é um elemento da liturgia, eu tenho que respeitar dois princípios. Se eu vou orar, primeiro, eu tenho que orar pensando em todos os que ali estão. Segundo, eu tenho que respeitar que nem todos ali têm a mesma resistência física e que a oração é um elemento dentro da liturgia. Então, ela tem que ser uma oração breve. Porque você vai ter gente ali, quem sabe, de 70 anos e que não pode ficar ali 10 minutos ajoelhados como você ficaria. Então, tem que respeitar os limites físicos. E quem se ajoelha sabe que há um tempo que você cansa. Então, se eu estou dentro de uma igreja e a oração é um elemento da liturgia, ela tem que ser uma oração breve e a minha fala tem que representar o pedido de todos que ali estão. Eu tenho que orar lembrando que eu estou orando por todos. Agora, se eu me reúno na igreja para uma reunião exclusiva de oração, eu posso ter orações mais prolongadas. Agora, se eu quiser passar noites em oração, eu também posso, com pessoas que concordaram ou sozinho. Então, há momentos para todo o tempo de oração. Não há nenhum problema em você orar a noite inteira como Jesus orava. Agora, se você vai sozinho, excelente. Se você vai chamar alguém, diga que vai ser a noite inteira, porque se as pessoas não estão avisadas, você não pode esperar isso delas. Com relação à posição de oração, a Bíblia diz que Jesus ia para os montes, ajoelhando-se, orava. Você vai encontrar Jesus ajoelhado. Você também vai encontrar Jesus se colocando em pé e orando. Então, você tem Cristo orando de joelhos e orando em pé. Então, quando a oração deve ser de joelhos? Quando for propício o ambiente. Quando ela deve ser em pé? Quando não é permitido que você se ajoelhe. Se eu posso orar em todo momento, vamos supor que eu estou no ponto de um ônibus, esperando o meu ônibus chegar, e eu quero orar. Eu não vou me colocar de joelhos no meio de todo mundo, no meio da rua, para me ajoelhar e orar. Para que as pessoas, porque ali tem um cristão orando. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou orar em pé e até de olho aberto, se eu quiser. Eu estou dentro de um metrô, lotado de pessoas. Eu posso orar de olho aberto. Eu posso fechar o olho e olhar, não tem problema. Eu estou dentro de uma igreja, onde o ambiente é propício. Nós podemos nos ajoelhar. Então, o que vai indicar é o local onde eu estou.
e as condições para que essa oração seja feita. Mas você tem no próprio Cristo orações em pé e orações ajoelhadas. Ok? Próxima e sétima, última condição. Jesus disse sobre ela em João 14:13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Qual é a última condição apresentada por Cristo? A oração tem que ser em nome de Jesus. Então vamos estabelecer claramente essa questão. Você ora para Deus. Agora, quando você terminar a sua oração, deve vir uma frase que inclua essa condição. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Esse é um padrão de oração. Tudo que eu peço a Deus, eu tenho que pedir em nome de Jesus. Porque Ele é o mediador, Ele é o intercessor. Então, se eu preencho essas condições, toda oração ela será respondida. Agora, quando Jesus disse que toda oração será respondida, atendida, Deus pode nos responder de 3 formas. Como Deus responde a oração? Pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espere um pouco. Quando é que a resposta divina será sim, uma vez que eu preencher as condições? É quando Deus sabe que aquilo fará bem para você. Naquele momento. Ele vai dizer sim. Quando a resposta divina será não? Quando Deus sabe que o que você está pedindo não é bom para você. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes a garota se apaixona por um rapaz e começa a orar para que Deus coloque esse jovem no caminho dela ou que faça nascer no coração dele um sentimento por ela como ela está sentindo por ele. Mas Deus, em sua onisciência, sabe que esse não é um bom rapaz para ela. E Deus diz não. E no futuro, isso se prova claramente. Que aquele rapaz faria essa pessoa, essa moça, infeliz. Então Deus vai dizer não. Quando? Quando Ele souber que o que nós estamos pedindo não fará bem para nós. E Deus também vai dizer, espere um pouco. Quando? Quando Ele souber que aquilo que nós estamos pedindo não é bom nesta hora, mas é bom num futuro. E quando chegar esse momento, a oração ela vai ser atendida. Assim nós entendemos de que devemos buscar a Deus em oração, preenchendo as condições e confiando que Ele sempre vai nos ouvir. E o convite que eu queria fazer para vocês hoje é esse aqui. Agora que compreendi mais sobre o tema da oração, decido confiar inteiramente no Deus que sempre ouve e reservar tempo todos os dias para ter momentos de oração particular. Então esse é o desafio nosso hoje. Qual é o desafio? Compreender que eu devo confiar inteiramente em Deus. Preencher as condições que Ele colocou em Sua palavra e esperar na bondade dEle que a oração seja atendida. Talvez eu esteja falando para alguém em casa que tenha orado por uma bênção há décadas. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em Colossenses. Perseverai na oração, não desista. Se for bom para você, na hora certa, a bênção virá. Alguns estão orando por relacionamentos, alguns estão orando pela vitória nos estudos, alguns estão orando por questões de saúde. A oração é essa ferramenta poderosa que Deus colocou na minha e na sua mão para que nós pudéssemos utilizá-la. E na hora certa, da forma certa, Deus vai atender. Agora, nada fará mais a diferença na sua vida do que experimentar por si mesmo o poder da oração. Nada fará. E Deus, Ele se preocupa com as grandes coisas e também com as pequenas coisas. Deus se preocupa com as coisas grandes da sua vida e também com as pequenas. Outro dia eu estava tendo que fazer uma viagem para a Bahia. E eu peguei minha passagem aérea e eu olhei o horário e pensei, eu embarco em Guarulhos às 8h50. E eu liguei para Novo Tempo, agendei um motorista e estava tranquilo. Aí o motorista no mesmo dia me ligou e disse, pastor Arilton, a gente pode sair mais cedo um pouco da sua casa, porque eu tenho que levar um outro passageiro também para o aeroporto de Guarulhos. Eu disse, sem nenhum problema, eu posso sair mais cedo.
Que hora você me pega? Ele disse, 5h30. Eu disse, está bem. 5h30 ele me pegou. Quando foi 6 horas, Carlos, nós estávamos no hotel em São José dos Campos. 6 da manhã estávamos lá. O meu voo 8h50, eu estava tranquilo. Mas enquanto o motorista foi buscar o outro passageiro no hotel, eu não sei por que eu peguei minha passagem de novo. E quando eu olhei, meu voo não era 8h50. 8h50 era pouso em Brasília. Meu voo era 6h50. Eu estava a 50 minutos do avião decolar, mas estava a 80 quilômetros do aeroporto. E eu chamei o motorista e disse, olha, quem tem que voar agora é você, porque o meu avião decola daqui a 50 minutos. E ele fez o melhor que ele pôde. E com 50 minutos eu estava no guichê da Gol, em Guarulhos. E quando eu cheguei lá, 6h50, eu disse para a moça, olha, eu tenho um voo 6h50. Ela disse, o seu avião acabou de decolar. Mas eu tinha que ir para a Bahia, e a minha conexão era em Brasília. Eu não podia perder essa conexão, porque só havia um voo para a Bahia a partir de Brasília. Eu tinha que pegar essa conexão em Brasília. E eu havia orado todo esse tempo para que Deus me ajudasse. Eu perguntei à moça, qual é o próximo voo? Ela disse, vai ser 9h30. Que hora vai chegar em Brasília? 11h08. Mas a minha conexão era 11h20. Ou seja, eu teria 12 minutos. Mas quando o meu avião pousasse, o check-in do outro já havia se encerrado, porque era uma outra companhia. Mas eu não tinha outra saída, senão ir para mais perto do meu destino. E eu peguei essa passagem de 9h30. E os milagres começaram a acontecer. Primeiro deles, 9h30, o avião estava na cabeceira da pista para decolar. Não é raro isso? O avião sai exatamente no horário, 9h30 ele estava ali. Mas eu havia pensado comigo, eu estou sentando aqui, quase no meio do avião, eu estava na fileira lá, 11, 12, até esse avião pousar e todos saírem da minha frente, eu vou perder minha conexão. Mas aconteceu algo que eu nunca havia visto acontecer. Antes que o avião decolasse, a aeromoça veio para o corredor da aeronave e disse assim, todos os passageiros até a fileira 10 devem ir para o fundo da aeronave, porque nós temos que equilibrar o balanço da aeronave. E todo mundo que estava na minha frente foi para o fundo da aeronave e eu fiquei o primeiro a desembarcar. Eu não acreditei nisso. Tanto é que em outro voo eu perguntei à aeromoça por que aconteceu isso. Ela disse, isso é comum, o avião tem que voar balanceado. Como não havia ninguém lá atrás, a gente jogou os passageiros todo mundo para trás. Mas eu fui o primeiro a desembarcar. Terceiro, o avião pousaria 11h08. Ele pousou 20 minutos antes. E quando eu pousei em Brasília mais cedo, fui o primeiro a saltar. Eu fui o último passageiro a embarcar no meu voo para a Bahia. Deus não se preocupa com os pequenos detalhes? Deus também se preocupa com os detalhes grandes, com os grandes dramas da sua vida. Deus se preocupa com as suas lutas, com as lágrimas que você derrama, que só Ele vê. Deus se preocupa com tudo. E você tem na oração um mecanismo de dizer para Deus, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do milagre. Eu vou convidar o trio Discípulos para que venha louvar a Deus. E eles têm uma música que fala justamente isso, que nós devemos orar, confiar na oração, que nós devemos entender que Deus tem o poder de responder. E eu queria aconselhar você a fazer da oração uma prática diária. Eu queria convidar você a entender que a oração é uma ferramenta poderosa que Deus colocou nas suas mãos para você ter contato com o Todo-Poderoso. E Ele deseja responder à sua oração. Você precisa ter fé, perseverar na oração. Você precisa viver os princípios que você tem aprendido na palavra. E por certo Deus vai te atender. Pense nisso enquanto você ouve essa música. Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa
pra dizer, conversar sem me importar com porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, meu Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Oh, 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 Teu silêncio é tua voz, são as pausas músicas da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou, no sorriso a gratidão. Tempestade que me ensina a viver. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nessa terra e também no céu. Que eu vença o ser tentado, nos livrai de todo o mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. Você quer estar ligado a Cristo? A oração nos permite isso. Como disse o trio discípulos, basta crer e estar em oração. Certamente a bênção que você tanto procura, tanto espera, ela vai vir. Uma vez que você conhece hoje as condições para que essa oração seja atendida, lance mão disso. Se apegue a Cristo e às suas promessas. E na hora certa, a resposta virá.
Ore comigo agora. Pai Santo, é desejo do nosso coração entretermos comunhão com os céus todos os dias, em todos os momentos que nós pudermos. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas de oração. Ajuda-nos, Pai, a cada dia ao amanhecer, colocar a nossa vida em Tuas mãos, suplicar a bênção do céu para o dia e dependermos cada vez mais de Ti. Obrigado pelas Tuas palavras, porque elas nos mostram as condições para que a oração seja respondida. E muito obrigado porque no Teu grande amor, quando pedimos o que não nos fará bem, o Senhor responde com um claro não. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e como um bom pai que sabe o que é bom para os filhos, tem cuidado de todos nós. Nós nos entregamos em Tuas mãos mais uma vez e pedimos que a Tua bênção alcance a todos nós. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Semana que vem vamos estudar o que Jesus ensinou sobre o perdão. Eu espero você.